Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Me alegro por mais uma vez poder estar aqui juntamente com a igreja para trazer uma mensagem da Bíblia, da palavra do Senhor, para os nossos corações, para as nossas almas. Agradeço a Deus pela vida que Ele nos concede, pelo privilégio de poder estar aqui, e também louvo a Deus pela vida de cada um que encontra-se nesta noite, neste lugar. Eu quero convidar a amada igreja para ler alguns versos aqui no livro de Mateus capítulo 20, o verso 17 ao verso 19. Vou esperar os irmãos achar para acompanhar juntamente conosco. Esta palavra que é maravilhosa, esta palavra que ela não volta vazia, ela vai de encontro a nós. E eu posso assegurar a vocês que nem sempre a Bíblia me agrada. A Bíblia muitas vezes nos confronta. A Bíblia muitas vezes ela faz nós mudar as nossas atitudes, faz mudar o nosso querer e a nossa vontade. Mas é essa palavra que cura, é esta palavra que liberta, é esta palavra que salva. Então, mesmo que ela vá de encontro com nós e nos diga que não é o que nós queremos, não é a nossa vontade que deve ser feita, precisamos por ela seguir neste caminho ao qual é estreito. E quando o caminho é estreito, a porta é também. Mas ela nos conduz à salvação. Vamos ler então Mateus capítulo 20, o verso 17 e o verso 18 e 19. Diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Os irmãos podem tomar assento, e vamos assim dizer, por que não caminhar com Jesus por alguns dias aqui nesta mensagem, para você entender o que Jesus estava fazendo nos dias em que ele, em vida na terra, estava prestes a acontecer, sabendo que Jesus ele foi apresentado por Lucas, que Lucas pregou aos gregos. Então ele é apresentado como filho do homem. Na época, os gregos, eles eram traziam para si o homem como Deus, como inventor, como ser maior. Então Lucas descreve ele sendo filho do homem, antes que o filho do homem seja entregue. Já Mateus e Marcos tratam dele como rei, porque pregavam para os judeus, para o povo de Israel. E ali então eles traziam toda uma genealogia de Jesus como o filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eu quero perguntar a você nesta noite, e não precisa responder para mim, mas responda a você mesmo: será que se você estivesse com Jesus naquele dia,
que ele foi entregue para a morte, será que você não negaria Jesus? Será? Porque lembre-se que Jesus não foi crucificado como um herói. Jesus foi crucificado como um ladrão, como um malfeitor, porque disseram coisas dele que ele não era, falaram coisas dele que ele não falou, disseram coisas dele que ele não disse, para poder incriminá-lo e ele ser morto, porque senão ele não seria morto. Mas nesse momento que incriminaram ele, que colocaram em uma cruz, ali estava um povo que olhava para ele, que há horas antes entraram em Jerusalém, aclamando ele como rei. Entrou a multidão em Jerusalém, dizendo que ele era o Senhor. Mas quando estava na cruz, ficou apenas um ao pé da cruz. Nem os discípulos dele conseguiram ficar. João, o único que não foi morto, que viveu até a sua morte natural. Os outros tiveram morte de cruz, decapitado, apedrejado. Esse Jesus, naquele dia, ele foi entregue aos gentios, ele foi entregue aos romanos, ele foi entregue aos judeus, e o condenaram como malfeitor, a pior morte da época. Então, agradeça a Deus por você viver hoje e ouvir a mensagem dele, que ele ressuscitou para dar salvação. Nessa caminhada era uma média de 190 quilômetros que ele tinha para percorrer. A caminhada era a pé, levaria em torno aí 7 dias para sair da Galileia e chegar em Jerusalém. Até tinha caminho mais perto, mas era passando por Samaria. Na época, a Palestina era dividido em 3 partes. Era Judeia, Samaria e Galileia. Aonde Samaria era as tribos do norte que haviam sido dispersas, e quando voltaram para ocupar a terra, veio povos de várias nações, ocuparam aquela parte de Israel, chamado Samaria. E eles eram inimigos de morte dos judeus, porque os judeus diziam que eles não seriam salvos, que Deus não havia escolhido eles, e que eles eram impostor naquela terra. Já os galileus eram um povo pobre, que já estava afastado de Jerusalém, e eram inimigos também de Jerusalém, da Judeia. E essas inimizades deles, se um passasse no território do outro, eram saqueados, eram roubados, poderiam ser mortos, poderiam ser presos, levados cativos, serem escravos. Então a melhor caminhada para chegar a Jerusalém, visto que todo judeu, no mínimo uma vez por ano, ele tinha que ir no templo adorar a Deus, e o templo ficava em Jerusalém. Então nessa subida, quando eles estavam indo da Galileia para Jerusalém, pegavam o caminho um pouquinho mais longo, porque passavam por várias cidades aonde havia ali alguns hotéis, algumas pessoas que recebiam para pouso as pessoas, tinham o aconchego por aquele determinado lugar. E então Jesus, ele convida algumas pessoas para seguirem a ele. Ele chega primeiro e fala para os discípulos que ele ia subir. Era a festa de Páscoa que estava para acontecer lá em Jerusalém, e que ele queria estar lá. Mas para que isso desse início a essa caminhada, já se faziam 3 anos de ministério de Jesus.
Então vamos entender um pouquinho como começou esse ministério de Jesus e por que ele parou ali. Como sabemos, Jesus nasceu em Belém por conta de uma viagem dos seus pais, mas que ele cresceu em Nazaré, ele viveu em Nazaré, tanto que quando ele começa a fazer os milagres, alguém diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Conhecemos todos daquela cidadezinha, daquela vila, e pode haver alguma coisa boa? Sinal que conheciam o povo e que Jesus morava ali. Mas Jesus, ele chega o momento de iniciar o seu ministério e ele sobe a um monte, ele vai ao deserto, ele fica 40 dias e 40 noites ali em jejum, falando com Deus, com o Pai, se aproximando em espírito. Quando ele volta, ele vai ao templo em Nazaré, e quando ele chega ali no templo, ele lê uma passagem, dão a ele o rolo das escrituras para ele ler, e então ele lê uma passagem do livro de Isaías, que está em Lucas, e aí ele fala: porque o Senhor ungiu-me a mim, para que pudesse trazer vida ao povo, trazer salvação ao povo. Era uma profecia de Isaías que ia apontando para o Messias. E então ele chega ao final da sua mensagem e diz: hoje se cumpre em mim que o Filho de Deus está aqui. E as pessoas, conhecendo esse Jesus que viveu ali até os 30 anos de idade, que não fazia milagres até então, que era um cidadão que estava estudando, aprendendo as escrituras, ali na sinagoga ele é expulso em Nazaré. Os líderes que estavam ali, os anciões, expulsam e não aceitam ele. E ele diz ainda que os profetas não davam honra, o povo não dava honra aos profetas da sua casa. E quando ele é expulso, ele vai então para Cafarnaum. Em Cafarnaum, ali ele desenvolve o seu ministério. É ali que ele conhece Pedro, chamado Simeão até então. É ali que ele faz aquele milagre dos peixes, da pesca. É ali que ele é convidado para ir em um casamento em Caná, e ali ele transforma a água em vinho. É ali em Cafarnaum que tem a sinagoga, onde o sacerdote do templo é Jairo, e ele ressuscita a filha de Jairo. É ali em Cafarnaum que acontece a maioria dos milagres de Jesus. Ali ele estabelece então o seu início do ministério. E nesse dia então, quando ele chama os 12 discípulos, ele diz que está subindo, mas que ele seria entregue, e entregue para ser morto, e que ele seria entregue para os gentios, que eram os romanos, e que ele seria entregue aos judeus. E aí nesse momento ele faz um convite. Ele diz: se quiserem seguir, vocês me seguem. Ele não forçou ninguém a subir com ele, mas quando aqueles que se colocam à disposição para subir com ele, para seguir com ele, ele diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Bom, eu posso dizer aqui
que é o momento que nós decidimos seguir a Ele. Nós não somos donos da nossa vontade, Ele é o dono da nossa vontade. Quem segue, segue quem? Segue alguém. E quem segue não define nenhum caminho. Segue aquele que está na frente e define o caminho. Quem está seguindo apenas segue. É difícil, mas segue. Toma a tua cruz, segue. Porque cruz é sinal de sofrimento. Cruz é sinal que você vai levar algo que é pesado. É sinal que talvez tenha que andar de joelho em alguns lugares pedregosos, mas tem que ir. E quem segue, a quem decide seguir a Cristo, não pode voltar mais. Toma a tua cruz e segue. Está proibido alguém retroceder, alguém voltar. Porque aqueles que fossem seguir com Ele para Jerusalém, iriam encontrar no caminho algumas dificuldades. E enquanto tivesse o grupo unido, teriam segurança. Se alguém decidisse voltar, acabaria a segurança dele, estaria sozinho. Então não pode, quem decide seguir a Cristo tem que seguir, não pode voltar mais. Perde a segurança. Mas aí, eu consigo ver ali algumas lições que eu tiro. Que a primeira é essa: aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo. Tu tens negado a si, tens negado tua vontade, tem negado o teu querer, tem negado o querer de alguém para a tua vida, para poder seguir a Cristo. Tens tomado a tua cruz para carregar. Essa é uma decisão e é uma lição que eu aprendo aqui com esta caminhada, neste primeiro dia de subida para Jerusalém. Mas eles decidem assim mesmo seguir. Mas agora nesta caminhada, os apóstolos se colocam em risco, os discípulos se colocam em risco. Eles têm risco de morte, eles têm risco de doença, têm risco de passar fome, têm risco de não serem recebidos em algum lugar. Eis que surge uma mulher, a mulher de Zebedeu, e chega para Jesus, e aqui eu aprendo mais uma lição. E aí ela diz: e aí Jesus, meus 2 filhos são teus discípulos, Tiago, João, estão aqui. E aí, eu só quero saber, tu és o nosso rei, será coroado? Eu quero saber que quando tu estiver no teu reino, os meus 2 filhos aqui, seja um do lado direito, outro do lado esquerdo teu, para que ajudem a governar. A ideia dela era que Jesus se assentaria no trono de Jerusalém, de Israel, seria o rei, precisava de alguém do seu lado. Aí Jesus diz assim para ela: vem cá, chama teus 2 filhos, quero conversar com eles aqui também. E aí eles vêm felizes da vida. O que nós vamos ouvir então aqui, agora do nosso mestre? Ele diz: vocês querem sentar-se comigo? Queremos. Vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Qual foi o cálice que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? O sofrimento, a dor, a angústia, a morte de cruz? Era esse o cálice que ele estava falando. E os 2 dizem: sim, nós passaremos, nós estaremos contigo, tomaremos o teu cálice. E aí Jesus diz, ainda que eles não estavam entendendo qual era o cálice, Jesus olha para os 2 e diz: quanto ao cálice, vocês vão tomar, que é o sofrimento, a dor, a morte. O meu cálice vocês vão tomar também. Mas quanto a sentar-se ao meu lado no trono, pertence ao Pai, pertence a Deus, nem pertence a mim.
mas vocês decidiram me seguir, vocês vão tomar o meu cálice. Mas quanto a sentar-se lá no céu, no meu trono, compete a Deus quem Ele vai colocar ao lado. É isso que eu entendo, de que a dor e o sofrimento de um cristão, muitas vezes eu ouço falar, está sofrendo por causa do pecado dele, está em pecado, e a dor está no corpo físico dele. Eu ouço muito disso, mas quando vem a própria dor no seu próprio corpo, ele se defende e diz assim: é mais uma prova de Deus na minha vida. Ei, irmão, tu não entendeu nada. O que os discípulos passaram, eles foram mortos, eles foram crucificados, a espada cortou a garganta deles, o apedrejamento pegou eles, outro colocado dentro de uma panela de óleo fervendo, tirado de lá, não sobrou pele. Quanta dor eles sofreram para você hoje dizer que é por causa do pecado. Irmãos, a dor não define se é pecado ou não. Jesus disse: quanto ao meu cálice, vocês vão tomar. Entenda que a dor, ela pode vir porque é o cálice que Jesus tomou ali na cruz do Calvário. E quando os discípulos entenderam qual era o cálice, um apenas não tomou, que foi aquele que foi com as suas próprias mãos e se enforcou. Esse é o único que não tomou o cálice de Jesus. Sangue dos primeiros cristãos corriam, tomaram o cálice também. Seguidores de Jesus eram mortos em arena, colocado para leões, colocado para hienas, vivos, jogado no meio das feras, para levar o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas eram amarradas por pernas e braços em um cavalo diferente cada um, tocavam os animais para arrebentarem as pessoas. E você vem ainda me dizer que a dor é por causa do pecado? Não, é o cálice que Jesus disse que vocês tomariam. E ainda mais, quanto lá no reino dele, compete a Deus colocar você no lugar em que Ele assim o decidir. Ele começa a explicar esta caminhada nesses 7 dias. E aí ele vai subindo. E aí ele encontra um jovem, chamado jovem rico. E ele tem uma conversa, esse jovem ouve a conversa dele e se aproxima: mestre, o que devo, bom mestre, o que devo fazer para herdar a salvação? E aí ele diz para aquele moço: basta você obedecer os mandamentos. Aquele jovem diz assim: quais os mandamentos? Porque os que existem aí eu conheço todos, eu estudo, então eu sei com os mandamentos, e todos eu tenho obedecido. Jesus diz os mandamentos para ele: não matarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele diz para Jesus: tem mais algum aí que eu não conheça talvez? Porque desses que tu estás falando, todos eu tenho feito. Mas Jesus conheceu nesta caminhada 2 homens ricos. Um era este jovem, o outro era um publicano. Mas aí Jesus diz assim a ele: vai, vende o que tu tens, reparte aos pobres, depois toma a tua cruz e me segue. Aquele jovem saiu triste, porque ele esperava ouvir outra coisa de Jesus: não vender os bens, não doar o seu patrimônio.
ele saiu triste. Se eu tenho é porque alguém comprou, é porque alguém deu suor para ter. Agora vem Jesus e quer que eu dê tudo. Jesus não queria que ele desse tudo. Jesus queria conhecer a intenção do coração dele. E aí Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele significava é que na época existia uma passagem como uma cancela, aonde chamavam de fundo de agulha, e ali passavam os camelos com as compras, e para eles cobrarem certo imposto, eles cobravam sobre aquilo que passava no fundo da agulha. O que não passasse era retido como uma alfândega. Então Jesus quer dizer que era mais fácil o camelo passar com tanta carga por aquelas pessoas, por aqueles guardas, do que um rico entrar no reino dos céus. E certamente nós conhecemos a história de Zaqueu, o publicano, e também agora conhecemos a história deste jovem rico, deste mancebo rico. E nesta viagem, o Senhor ali, ele faz uma análise, porque para um rico, ele diz: vende tudo o que tens. Para o outro, ele não fala isso, porque o que Jesus busca é a obediência, para que nós possamos ser obedientes, pois a obediência desprovida de amor é apenas religiosidade. Não devemos ser religiosos, não apenas fazer aquilo que os mandamentos estão ordenando, mas devemos colocar a nossa alma no que estamos fazendo. É isso que nós buscamos. E certamente, se nós fosse olhar para Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, que estava taxando o povo de Israel, o povo de Jerusalém, da Judeia, da Galileia, cobrando altos impostos, enquanto outro mancebo, outro jovem, conhecia os mandamentos, obedecia o pai e a mãe, fazia tudo o que estava ali nos mandamentos, certamente nós colocaria na glória ali o jovem rico, e na mesma hora nós condenaria Zaqueu, o publicano. Nós vamos chegar na casa de Zaqueu logo logo, nesta caminhada passa por lá, mas eu vejo mais uma lição que eu aprendo aqui com Jesus, que nesta subida para Jerusalém, ele precisa passar por Jericó. E aí ele está subindo e chega na cidade de Jericó, e nós vamos encontrar em Lucas e Marcos, que fala sobre um cego, que diz que ele está saindo de Jerusalém e encontra um cego. Aí nós vamos encontrar em Mateus, que parece ser contraditório, que fala sobre dois cegos entrando em Jericó, mas são 3 cegos ao total. É que 2 fala de um acontecimento e um fala de outro acontecimento. Acontece que Jericó nessa época, ela era dividida também em 3 partes. Jericó inexistente, que estava lá, a que foi destruída por Josué, que nunca mais reconstruíram. Mas existia a velha Jericó, aonde moravam os pobres, os marginais, os necessitados, os mendigos. E também tinha a nova Jericó. Nessa nova Jericó existiam mansões, existiam casas para o pessoal passar épocas de verão,
tinha um clima melhor, aonde Herodes tinha um palácio, nesta nova Jericó. E nós vamos entender por que Jesus cura 2 cegos que pediram, ao ouvirem que passava por ali o Mestre, que passava por ali Jesus, eles pedem que o Senhor Jesus abra os olhos deles, porque eles eram cegos de nascença, eles nunca tinham visto a luz. E Jesus, sabendo que estava indo para morrer, Jesus, sabendo que estava indo para entregar a sua vida na cruz do Calvário, para ser morto, condenado como o jeito que ele foi, como marginal, sabendo que iam injuriar ele, iam caluniar ele, falando os falsos testemunhos, mas mesmo assim ele sobe naquela caminhada, deixando rastro de vida, deixando um rastro de milagres, e ele deixa ali a cura para estes cegos. Mas saíram agora da velha Jericó, por isso que a Bíblia diz saindo de Jericó. Mas agora Mateus, ali Lucas e Marcos falam chegando em Jericó. Aí eles estavam chegando na nova Jericó, aonde Jesus não era bem visto por eles. Jesus era visto como um daqueles que faziam movimentos antissociais para eles na época. E aí estavam todos angustiados, os discípulos estavam com medo, porque iam passar por um lugar que eles poderiam ser presos antes de chegar em Jerusalém. E aí, ao ouvir a conversa de que Jesus estava passando ali, começa um outro cego a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Ele era cego, o nome deste cego era Bartimeu. Este menino, este homem, aliás, quando menino, ele enxergava, ele tinha vistas, mas ele fica cego em um encontro de batalha dos romanos contra o povo de Israel. Um ali dos comandantes do exército de Israel era o Senhor Timeu. Bar significa filho, filho de Timeu, então o cego Bartimeu. Este menino vê o seu pai sendo assassinado na sua frente pela guarda romana. Matam o seu pai que estava para defender o povo da Judeia. E este menino olha, contempla o seu pai perdendo a sua vida perante uma espada. Se é difícil para nós aceitarmos uma morte natural do nosso pai, como aconteceu comigo há 2 dias, como é difícil então para aquele que viu sendo tirado a vida do seu pai, e agora mais difícil ainda, aquele soldado diz: nunca mais tu vai enxergar, e fura os 2 olhos do menino com a espada. E ele gritava: filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Mas Jesus estava lá, e hoje ele está aqui. Se você clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim, ele terá e te alcançará o milagre que você veio buscar. E aí os discípulos disseram: menino, homem, fica quieto, não grites, não fale, fica quieto, estamos para entrar em um território de inimigos. E você falando dessa forma, vão ver que Jesus está passando por aqui, e podemos ser presos por tua causa. Fica quieto, cala essa boca, meu homem. Mas Jesus ouve aquele grito e volta-se e diz: deixa eu ir ter com ele. Quantas vezes estão querendo calar a tua boca para você parar de pedir o teu milagre para Jesus? Quantas vezes dizem: não adianta, não tem.
coisas grandes eu farei por ti, aleluias. E Jesus devolve a vista para aquele homem. Pensa que a última imagem que ele tinha visto era o seu pai sendo assassinado. Agora a primeira imagem que ele viu ao abrir os olhos, ele encontra quem? Aleluia, Jesus na sua frente, o Salvador da humanidade. E eis que ele decide tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. E vendo este movimento, quem escuta que estava aquele movimento chegando? O Senhor Zaqueu, aquele homem que estava impedido de entrar dentro do templo, porque ele era um publicano, ele era cobrador de impostos, ele era julgado ser um traidor da nação, porque ele cobrava os impostos para mandar para Roma. Ele que não tinha o crédito do povo dele, quando ele chegava no templo, ele não podia entrar, ele tinha que ficar lá na porta. Não davam valor a ele, chamavam de traidor, porque quando ele cobrava o imposto, ele dava o valor para Roma, e ele decidia por si mesmo qual era o valor que ele queria para ele. E na maior parte das vezes, eles se aproveitavam da situação para enriquecer-se ilicitamente. Mas eis que este homem, ele já havia enriquecido, de acordo com os seus ganhos de salário, de acordo também com algumas fraudes que ele fizesse. Mas ele já havia visto uma vez falar de Jesus. Ele teve um colega dele, que deixou de ser publicano, de ser cobrador de imposto, e decidiu seguir a Jesus. E esse colega dele, Jesus entrou lá e convidou para ser um discípulo, e ele o seguiu. Mateus seguiu, era cobrador de imposto, era publicano, e ele seguiu a Jesus. Zaqueu conhecia então já, e ele já havia se arrependido, já havia feito o seu conserto, mas continuava sendo rico. Mas ele queria apenas ver Jesus mais de perto. E então aonde ele vai? Na entrada de Jerusalém, aonde estava, de Jerusalém não, de Jericó, aonde estava aquele movimento, o cego glorificando, o cego cantando. Os demais que viram todos os milagres acontecer estavam ali. E então Zaqueu sobe em uma árvore para apenas ver o mestre passar. Eu te convido a se pôr de pé. As horas já têm se passado e eu vou concluir. E também vou convidar minha esposa para se colocar aqui para cantar um louvor assim que eu concluir. E então, quando Jesus está debaixo ali da árvore, Jesus já sabia, Jesus tinha visto já pelos seus olhos espirituais aquele homem que estava na árvore. Ele chega e diz: Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje eu quero ter um encontro contigo. Enquanto o jovem rico lá atrás saiu triste de cabeça baixa, não querendo negar a si mesmo, não querendo tomar a cruz dele, não querendo seguir o caminho de Jesus, agora tem um homem ali que era cobrador de impostos, que era considerado traidor da nação, estava ali arrependido, estava ali esperando Jesus passar. E quando ele desce, Jesus diz: homem, eu quero ir pousar em tua casa, dá abrigo para nós, nós vamos até lá. Jesus encaminha-se para a casa de Zaqueu. Zaqueu diz: Senhor, eu já vendi meus patrimônios, eu já dei tudo o que eu poderia dar aos pobres, metade da minha fortuna eu dei aos pobres,
Mas quero dizer mais: se alguém dentre vós aqui foi lesado por mim, eu retribuirei 3 vezes mais. Eu pagarei, retribuirei. Tem alguém ainda? Eu vou retribuir. Não tinha ninguém para acusar aquele homem. E aí Jesus fala o quê? Zaqueu, hoje entrou a salvação na tua casa. Começa por ti para entrar a salvação na tua casa. Começa por ti, meu irmão. Quando arrepender-se de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de negar o seu eu, negar as suas vontades, decidir tomar a cruz e decidir seguir a Ele, seguir a Jesus Cristo, o Nazareno, a salvação vai entrar na tua casa. Esta noite Ele está aqui, porque enquanto ali aquele jovem o desprezava, ele era rico, outro homem rico o abraçava e colocava ali na sua casa. Mas é preciso ter renúncias, é preciso voltar-se para Cristo. Aonde Jesus olhava para a figueira, aquele homem ali descia, e com certeza abraçando Jesus, feliz da vida, porque ele apenas tinha vontade de ver ali de cima da árvore, mas agora ele estava abraçando o Cristo, Filho de Deus. Em uma outra oportunidade eu posso trazer o restante desta caminhada. Até aqui ele caminhou metade da sua caminhada, eram 7 dias, ele caminhou apenas 3 ou 4 dias até aqui. E veja quanto nós aprendemos com isso, quanto nós aprendemos nesta caminhada. Nós precisamos não discutir posição do reino, precisamos aceitar o cálice que Ele tem preparado para cada um de nós. Pode cantar, pode louvar a Deus, porque a salvação está chegando na tua casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu convido os irmãos que estão ali atrás, se colocar aqui na frente. E o louvor que nós vamos cantar é a respeito da palavra que o Evangelho trouxe para nós. A bondade de Deus sobre nossas vidas. Convido os irmãos para vir aqui à frente. Enquanto vão louvando, enquanto nós cantamos. Enquanto Aleluia. vão louvando, Espírito Santo, Tu és bondoso, Tua bondade me maravilhoso. seguirá, Vem, Espírito me seguirá, Santo. Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Tua bondade por tem me onde seguido. que eu for. Aleluia. Tu és fiel, Deus, em todo Glória, glória, tempo. Aleluia. Santo, santo és Tu. Santo, Em santo és Tu, todo maravilhoso tempo Deus. Tu és Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Espírito Santo, toma conta deste lugar. Toma conta deste lugar, onde esta palavra tem chegado aos lares, nas casas, aonde, Senhor, tem chegado. Esta voz é a voz da Tua palavra. Eu convido nesse momento o irmão Cristo, o pastor, os obreiros aqui, levantarem as mãos sobre a igreja, para nós orar e nós abençoar a cada um que está aqui. Jesus, eu abençoo em Teu nome a cada alma que tem chegado aqui nesta noite, a cada um que tem ouvido a Tua palavra nesta noite. Eu declaro vitória, eu declaro bênção sobre as vidas dele, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Aquele que está decidido nesta noite a Te seguir, aquele que está decidido nesta noite a tomar a Tua cruz e Te seguir, a negar-se a si mesmo, meu Pai. Toma, Senhor, ele nas Tuas mãos, para que ele jamais desfaleça nesta caminhada. Aquele, Senhor, que está esperando em Ti o milagre, a cura, a libertação. Eis aqui, Senhor, o caminho, eis aqui a verdade, eis aqui a Tua palavra que foi lançada, e eu sei que ela não volta vazia.
Eu sei, Senhor, que esta palavra, que esta mensagem entrou no profundo das almas, dos corações aqui, meu Deus, e o Senhor está tendo um encontro com eles agora. Ó Jesus, através do Espírito Santo, tenha um encontro com cada um. Lava, Senhor, as vestes deles no teu sangue carmesim. Esta sua caminhada chegou lá na cruz do Calvário, como o Senhor falou que chegaria. O Senhor morreu ali na cruz do Calvário, mas ressuscitou para que hoje pudesse estar dando vida, dando saúde, dando vida em abundância para cada um, e restituindo a saúde física, restituindo a saúde espiritual de cada um nesta noite, dando um novo encontro para cada um aqui, meu Pai. Toma todos nas tuas santas e benditas mãos em nome de Jesus. Amém.